Irmãos, a oração profunda, aquela oração que nós fica ali mais tempo de joelhos na presença de Deus, mais tempo no clamor, ela é aquela oração que nos transforma. Não é religiosidade, mas é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Não é palavras somente, mas é nós abrir o nosso coração para Deus. É aquela oração que nós vamos ali buscar o Senhor e se levantamos da oração transformado. Essa oração existe, irmãos. Isto é real. Há muitos anos, há 17 anos atrás, o irmão me deu um conselho. Eu não conseguia passar de 5 minutos, 10 minutos na oração, talvez 15 no máximo. E o irmão me deu um conselho para eu ir aumentando o tempo aos poucos. Se hoje eu orava 5 minutos, daqui 3 dias, uma semana eu orava 10, e assim por diante. E aumentando conforme a força que Deus ia assim me concedendo. E eu fiz isso, coloquei isso em prática, e foi uma benção, foi renovo na minha vida, transformação. Nisso eu conheci que muitas vezes você está com aquela tribulação, aquela luta, aquela dificuldade, e nós não dependemos de um homem, mas a nossa ligação com Deus é por Jesus Cristo. Nós dependemos de Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E nós, estando nele, nós estamos em Deus por ele. Estamos em unidade com Deus por Jesus Cristo. E nesta oração nós conhecemos melhor isso. Nós somos transformados, renovados, santificados. É claro que temos que ficar um tempo ali, perseverar na oração, bater na porta, como ele falou. Aquele que bate, a porta se abre. Então nós temos que bater até a porta se abrir, temos que buscar, temos que pedir com fé. E Deus nos concederá, achará a graça, derramar a graça sobre nós em renovo. E assim na nossa insistência, na nossa perseverança, nós vamos aprendendo. No tempo eu não tive ninguém para me aconselhar, aprendi isso com muita dificuldade. Às vezes nós queríamos fazer isso só falando com Deus, com palavras. Nós não vamos conseguir, vamos se frustrar, nosso corpo vai cansar, e isso não é este o caminho, senão nós não vamos conhecer isso. Vamos cair numa lógica que não tem como nós ficar ali muito tempo. Alguns até, eu já ouvi até alguns falando, até pastores falando, como pensam assim, como ficar 1 hora na oração, 2 horas, orar 3, 4 horas por dia? Isso não tem como. Na verdade, é porque não conheceram o caminho da oração. Tem 3 etapas importantíssimas nisso. Isso eu conheci no longo dos anos, o Espírito Santo me ensinou isso. O Espírito Santo, na minha dificuldade ali, na minha limitação, pela graça de Deus, o Espírito Santo me fez entender isso. A primeira etapa na oração é você se colocar ali diante de Deus, aquele que pode se ajoelhar, a melhor coisa é se ajoelhar. Aquele que não pode ficar sentado, que o principal é dobrar o coração diante de Deus. É muito bom se você poder se ajoelhar e também dobrar o coração, mas se não, senta ali, fique em pé, conforme assim a sua condição. Mas a primeira etapa, você fecha os olhos e procura se esvaziar. Procura se esvaziar, e Pedro fala assim: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. O que é isso? É nós reconhecer que nós, pela nossa condição terrena, nós não somos nada, não podemos nada por nós mesmos. E ali nós vamos, como aquele homem, aquela parábola também que o Senhor Jesus faz e fala, nos ensina por essa parábola. Ele fala daquele homem que se engrandecia. Ah, eu oro, eu faço isso, faço aquilo, dou dízimo. E o outro não tinha nem coragem, publicano, não tinha nem coragem de olhar para o céu. E batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia, sou pecador. Então isso é se humilhar diante de Deus. Reconhecer a nossa condição neste corpo. Pelo corpo, como Paulo fala, em mim ele fala, no meu, isto é, no meu corpo,
não há nada de bom. E nós temos que reconhecer isso com verdade. Mas por Cristo nós somos santificados e aperfeiçoados. Pela carne carregamos esta cruz, que é o nosso corpo, negamos a si mesmo e não vivemos mais cedendo a ela, vivendo no pecado. Mas procuramos, dia após dia, ser aperfeiçoados pela graça e viver a nova vida debaixo da graça em santificação. Então, nós ali se humilhamos diante da potente mão de Deus, ficamos ali o tempo, máximo de tempo que nós conseguir ficar ali, reconhecendo essa condição, pedindo misericórdia. Só de nós falar assim, misericórdia, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos Jesus Cristo, os irmãos, pode crer nisso, em nós se acende luz. Quando nós falamos Senhor Jesus Cristo, eu não vou contar aqui, eu tenho um testemunho a respeito disso, até de uma luta contra um espírito contrário. Quando nós falamos Jesus Cristo, em nós resplandece luz. E ali nós se humilhamos, irmãos. E a segunda etapa, após essa, é nós adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus, adorarmos Ele em espírito e verdade, que a palavra fala, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e verdade. É você adorar, dar glória, dar aleluia, falar em línguas, quem fala em línguas, às vezes cantar um cântico de adoração, um louvor. É diferente o louvor, irmãos, de músicas. Então temos que cantar um louvor para a glória de Deus ali e adentrar numa íntima comunhão com Deus. E ali deixa o tempo passar. E você tem que sentir neste momento, nesse momento ali você já vai estar um tempo ali, você tem que já sentir que o ambiente mudou. O ambiente foi transformado na tua perseverança. E ali você vai glorificando, vai adorando, vai sentindo a leveza do Espírito tomando conta do teu ser. E aí que você vai fazer a tua oração com palavras. E aí, desta maneira, você vai lançar a tua súplica, a tua petição, o teu agradecimento diante de Deus com palavras. E aí a oração com palavras, às vezes você ficou ali 30 minutos dentro da humilhação e do louvor, da adoração, 40, 1 hora, às vezes até mais, 1 hora e meia, o que Deus te conceder. E a oração depois, por último, oração com palavras, às vezes vai ser 2 minutos. Não é muito falar, não é muito falar. Às vezes vai ser 3 minutos, às vezes 1, às vezes 5, um pouco mais, um pouco menos. Mas para nós compreender e entender, esta é a oração profunda, onde nós conseguimos ficar ali com mais tempo. Isso foi o que o Espírito Santo me revelou. Tem outros modos, certamente, irmão, certamente. Deus é um Deus que ele é multiforme, a operação dele em vários sentidos da manifestação na Terra são variáveis, mas este é um modo eficaz que edifica. Tenho certeza que muitos irmãos também participam disso, né? E que muito mais possam participar e possam ser edificados, conhecer isso que é uma benção. Isso não nos leva a ser quadrados, irmãos religiosos, mas abre mais a nossa mente para nós compreender que tudo podemos naquele que nos fortalece, dá-nos discernimento em tudo, luz em tudo, e que cresça a luz de Cristo em nós, e que a nossa luz resplandeça, que a luz de Cristo em nós resplandeça diante dos homens. Deus abençoe a todos, grandissimamente.